Não foi por acaso que você acordou hoje e chegou até este momento. Não foi coincidência, não foi sorte, foi propósito divino. Há algo guardado no coração de Deus especialmente para você. Uma palavra que vai libertar sua alma, proteger seus sonhos, blindar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida e romper toda barreira invisível que tem impedido as bênçãos de chegarem até você. Esta não é uma oração comum. Esta não é apenas mais uma mensagem religiosa. Esta é uma oração de rompimento espiritual, de libertação profunda, de proteção divina contra tudo aquilo que tem tentado roubar a sua paz, interromper os seus projetos, secar as suas fontes de bênção e impedir que você alcance o lugar de abundância, prosperidade e plenitude que Deus destinou para você desde antes da fundação do mundo. Se o seu coração está acelerado agora, se algo dentro de você está reconhecendo que esta mensagem foi endereçada diretamente para a sua alma, é porque o Espírito Santo já começou a trabalhar antes mesmo de você terminar de ler estas primeiras linhas. Respire fundo, acalme o seu coração, limpe as suas lágrimas, se elas já começaram a rolar, porque você está em território sagrado. Você está diante da presença de Deus. E o Senhor está prestes a fazer algo tão poderoso, tão profundo, tão transformador na sua vida, que nada mais será como antes. Os próximos minutos vão marcar um divisor de águas na sua história. Haverá um antes e um depois desta oração. Porque quando Deus decide agir, quando Deus decide intervir, quando Deus decide manifestar o seu poder, nada permanece igual. Eu sei que você tem carregado um peso que ninguém vê. Eu sei que existe uma batalha invisível acontecendo ao seu redor. E muitas vezes você nem consegue identificar de onde vêm os ataques, de onde vêm os bloqueios, de onde vêm as portas que insistem em se fechar quando tudo parecia estar encaminhado. Você tem se esforçado tanto, você tem trabalhado tanto, você tem lutado tanto, você tem orado tanto, você tem jejuado, você tem buscado, você tem clamado, mas parece que existe algo no ar, algo no invisível, algo no mundo espiritual que tem travado os seus passos, interrompido os seus avanços, bloqueado as suas conquistas. E hoje eu vim te dizer uma verdade que vai acender uma chama de esperança dentro do seu coração. Deus conhece cada detalhe dessa guerra que você está enfrentando. Ele vê o que está oculto nas sombras. Ele enxerga o que está escondido nas trevas. Ele percebe cada olhar carregado de má intenção que foi lançado sobre você, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. O Senhor vê tudo. Nada está escondido dos olhos dele. E ele trouxe você até aqui hoje para te dizer algo que vai mudar tudo. Chegou a hora de colocar um fim nisso. Chegou a hora de quebrar toda a maldição. Chegou a hora de anular toda a inveja. Chegou a hora de destruir toda a barreira. Chegou a hora de você entrar na terra prometida que tem o seu nome escrito. Existe uma força espiritual que trabalha nas trevas e que usa pessoas como instrumento de destruição. Essa força não grita, ela não se anuncia, ela não vem de forma escandalosa. Ela vem silenciosa, sorrateira, disfarçada de sorriso, de elogio, de amizade, de proximidade, de preocupação. Ela se aproxima da sua vida como se estivesse torcendo por você, mas por dentro carrega algo corrosivo, algo venenoso, algo que apodrece, algo que contamina o ambiente espiritual ao seu redor. Essa força chama-se inveja. E a inveja, meu amado, minha amada, é uma das armas mais destrutivas, mais perigosas, mais silenciosas que o inimigo usa para tentar derrubar aqueles que Deus escolheu para serem prósperos, abençoados, bem-sucedidos e vitoriosos.
A inveja não precisa de palavras para agir. Ela age através do olhar. Ela age através do silêncio pesado. Ela age através das palavras não ditas, dos sorrisos forçados, das celebrações falsas, dos abraços que não têm calor. E o pior, muitas vezes você nem sabe que está sendo alvo dela. Você confia, você abre a sua casa, você compartilha os seus planos, você divide os seus sonhos, você conta os seus projetos e, sem perceber, você está alimentando aquele que um dia vai tentar destruir tudo aquilo que você construiu. A palavra de Deus nos revela desde o princípio da história humana que a inveja tem poder de destruição absoluta. Lá no início de tudo, quando a terra ainda estava sendo habitada pelos primeiros filhos de Adão, quando tudo ainda era novo e puro, algo terrível aconteceu. 2 irmãos, 2 homens que dividiram o mesmo ventre, que foram gerados pela mesma mulher, que cresceram juntos, que brincaram juntos, que conheciam um ao outro desde o primeiro suspiro de vida. Caim e Abel. Eles tinham tudo em comum, mesma origem, mesma família, mesma criação. Mas algo era radicalmente diferente no coração de cada um deles. E essa diferença se manifestou quando ambos trouxeram ofertas para Deus. Abel trouxe o melhor que tinha. Ele não trouxe sobras. Ele não trouxe o que estava fácil. Ele trouxe as primícias, o primeiro, o melhor, aquilo que representava honra, reverência, prioridade e amor ao Criador. Abel entendeu um princípio espiritual que muitos ainda não entenderam. Quando você honra a Deus com o primeiro, Deus multiplica o resto. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua agenda, nas suas finanças, nos seus planos, Deus assume responsabilidade sobre tudo o que vem depois. Caim, por outro lado, trouxe uma oferta comum, uma oferta qualquer, sem coração alinhado, sem entrega verdadeira, sem prioridade. E Deus, que não olha apenas para o que você dá, mas principalmente para como e por que você dá, agradou-se de Abel e de sua oferta. E naquele exato momento, algo mortal, algo venenoso, algo destrutivo brotou no coração de Caim. Não foi apenas raiva, não foi apenas frustração, não foi apenas decepção, foi inveja. Uma inveja tão violenta, tão consumidora, tão cega, tão destrutiva, que acabou levando um irmão a tirar a vida do próprio irmão. A Bíblia Sagrada descreve algo muito revelador sobre esse momento. Ela diz que o semblante de Caim mudou, o rosto dele caiu, a expressão dele se transformou, porque o invejoso, meu irmão, minha irmã, não consegue esconder por muito tempo. Ele pode tentar disfarçar com palavras doces, com sorrisos controlados, com frases de encorajamento, mas o semblante entrega, os olhos entregam, a expressão facial entrega, a energia que emana dele entrega. Quando algo de bom acontece com você, quando Deus te honra, quando Deus te promove, quando Deus abre uma porta grande na sua vida, quando Deus te dá um carro novo, quando Deus te dá uma casa nova, quando Deus te dá um emprego melhor, quando Deus te prospera financeiramente, observe ao seu redor. Observe as reações. O invejoso não consegue se alegrar genuinamente. Ele até pode dizer parabéns, mas a boca dele fala uma coisa e o coração sente outra completamente diferente. Quando você conta uma notícia ruim, ele aceita rapidamente. Ele até demonstra compaixão, mas quando você conta uma notícia boa, o semblante dele cai, a expressão muda, o sorriso não chega aos olhos. E você pode sentir que algo está errado, mesmo que você não consiga identificar exatamente o quê. E muitas vezes, meu amado, minha amada, essas pessoas invejosas estão mais perto de você do que você imagina. Elas não estão do outro lado da cidade. Elas não são pessoas distantes que você mal conhece. Elas estão na sua convivência diária. Elas estão na sua família, elas estão no seu trabalho, elas estão na sua igreja.
elas estão no seu círculo de amizades. Elas conhecem os seus planos, porque você confiou e compartilhou. Elas sabem dos seus projetos, porque você foi sincero e abriu o coração. Elas estão informadas sobre os seus sonhos, porque você acreditou que elas estavam torcendo por você. E estão ali, observando, esperando, analisando cada movimento seu, cada conquista sua, cada vitória sua. E secretamente, no silêncio do coração delas, existe um desejo oculto de que algo dê errado, de que algo não se concretize, de que você tropece, de que você falhe, de que você não alcance aquilo que está buscando. Isso é terrível, isso é assustador, mas isso é real. E você precisa entender a gravidade disso para poder se proteger espiritualmente. Comente amém agora para ativar esta palavra sobre sua vida. Quando você declara com a sua boca, quando você firma com a sua fé, você está estabelecendo no mundo espiritual aquilo que Deus já estava movendo no mundo invisível. E essa declaração acelera a manifestação das promessas divinas sobre você. A Bíblia não esconde essa realidade. A palavra de Deus não ameniza a seriedade dessa situação. Em Provérbios está escrito: cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Preste atenção nessa pergunta que o próprio Deus faz através da palavra. Quem pode resistir à inveja? Existem relacionamentos que não resistem à força destruidora da inveja. Casamentos sólidos que foram abalados, sociedades prósperas que foram desfeitas, amizades verdadeiras que foram rompidas, famílias unidas que foram fragmentadas, tudo por causa dessa força silenciosa e mortal chamada inveja. Você pode estar postando nas suas redes sociais os momentos felizes da sua vida, as conquistas que Deus tem te dado, os lugares que você tem conhecido, as bênçãos que têm chegado, e enquanto você celebra com gratidão genuína, existem olhos te observando com sentimentos completamente opostos. Olhos que analisam, olhos que comparam, olhos que criticam, olhos que julgam, olhos que invejam. E através desses olhares carregados de negatividade, setas espirituais são lançadas contra você, contra o seu casamento, contra a sua família, contra as suas finanças, contra tudo aquilo que Deus está construindo na sua vida. Eu já vi, com meus próprios olhos, situações inexplicáveis no plano natural. Casais que estavam bem, que estavam felizes, que estavam construindo uma vida juntos e, de repente, sem motivo aparente, começaram a brigar intensamente. Começaram a se desentender por coisas pequenas. Começaram a se distanciar emocionalmente. E quando você investiga mais profundamente, descobre que havia alguém próximo lançando palavras de maldição, decretando separação, declarando que aquele relacionamento não ia dar certo. Já vi homens que dias antes do casamento viraram a cabeça completamente, desistiram de tudo, abandonaram noivas no altar, destruíram sonhos, quebraram promessas. E quando você olha para o mundo espiritual, descobre que havia uma força de inveja trabalhando intensamente para impedir aquela união. Porque a inveja não quer ver você feliz. A inveja não quer ver você realizado. A inveja não quer ver você próspero. A inveja quer te ver fracassado, solitário, quebrado, derrotado. E ela trabalha incansavelmente para isso. A própria Bíblia nos alerta que existem pessoas malignas que não conseguem dormir enquanto não fizerem alguém tropeçar. Existem pessoas que não se aquietam enquanto não causarem dano a alguém. Existem pessoas cujo prazer perverso está em ver a dor alheia, em causar sofrimento, em destruir sonhos. E essas pessoas são instrumentos que o diabo usa para tentar impedir o propósito de Deus na vida dos escolhidos. Mas hoje, eu vim te dizer algo que precisa ecoar profundamente dentro do seu espírito.
Nenhuma inveja, por mais forte que seja, por mais antiga que seja, por mais disfarçada que esteja, tem poder para impedir aquilo que Deus determinou para a sua vida. Você pode ter inimigos visíveis e invisíveis. Você pode estar cercado de pessoas que sorriem para você, mas que por dentro desejam a sua queda. Mas se Deus está contigo, se o Altíssimo decidiu te abençoar, se o Senhor decretou prosperidade sobre a sua vida, quem poderá amaldiçoar? Quem poderá secar as suas fontes? Quem poderá fechar as portas que Deus abriu? E quando eu falo de prosperidade, eu preciso deixar algo muito claro para você. Eu não estou falando apenas de dinheiro. Eu não estou falando apenas de conta bancária cheia. Eu não estou falando apenas de bens materiais acumulados. Eu estou falando de uma vida plena, completa, equilibrada, harmoniosa, onde tudo flui na ordem divina estabelecida por Deus. Estou falando de prosperidade espiritual, onde a sua alma está em paz, onde o seu coração está descansado, onde a sua fé está fortalecida, onde você tem intimidade real com Deus. Estou falando de prosperidade emocional, onde você não vive mais aprisionado por medos antigos, por traumas do passado, por ansiedades que te paralisam, por dores que não te deixam avançar. Estou falando de prosperidade nos relacionamentos, onde o amor verdadeiro floresce, onde a harmonia reina no seu lar, onde os seus filhos crescem em ambiente saudável, onde as suas amizades são genuínas. Estou falando de prosperidade na saúde, onde o seu corpo funciona bem, onde cada órgão opera perfeitamente, onde cada célula responde ao comando da vida. E sim, estou falando também de prosperidade financeira, porque Deus não quer que você viva na escassez, na falta, no aperto constante, na dificuldade permanente. Deus quer que você tenha abundância. Deus quer que você tenha fartura. Deus quer que você tenha recursos suficientes não apenas para sobreviver, mas para viver com dignidade, com tranquilidade, com folga, com capacidade de ser generoso, de ajudar outras pessoas, de investir no reino, de realizar sonhos. O Senhor deseja derramar sobre você uma sabedoria financeira que você nunca experimentou antes. Uma sabedoria que não vem de cursos universitários, que não vem de livros de autoajuda, que não vem de consultores empresariais, mas que vem diretamente do trono da graça. É a mesma sabedoria que José do Egito teve quando interpretou os sonhos de Faraó e soube administrar os recursos nos 7 anos de fartura para que nada faltasse nos 7 anos de escassez. José não apenas guardou, ele organizou, ele planejou, ele administrou com excelência, ele construiu depósitos, ele estabeleceu sistemas, ele preparou a nação inteira para o tempo difícil que viria. E quando a fome chegou, quando a escassez se instalou, quando outras nações estavam desesperadas, o Egito tinha provisão. Não apenas para si mesmo, mas para abençoar outras nações. Essa é a prosperidade que Deus quer te dar. Não prosperidade egoísta que você acumula para si e se esquece dos outros, mas prosperidade que transborda, que alcança pessoas, que salva vidas, que transforma gerações. É a mesma sabedoria que Salomão recebeu quando pediu a Deus entendimento antes de pedir riquezas, e acabou recebendo ambos em abundância, tornando-se o homem mais rico e mais sábio de sua época. Salomão entendeu algo profundo. Sem sabedoria, a riqueza é perigosa. Sem entendimento, o dinheiro pode te destruir. Sem discernimento, a abundância pode te afastar de Deus. Por isso, ele pediu sabedoria primeiro. E Deus ficou tão satisfeito com esse pedido que deu a ele não apenas sabedoria, mas também riquezas, honra, uma vida longa e prosperidade em todas as áreas. Salomão construiu o templo mais glorioso que já existiu.
Ele estabeleceu um reino próspero. Ele foi procurado por reis e rainhas de outras nações que vinham aprender com ele. E tudo isso porque ele priorizou a sabedoria. É a mesma sabedoria dos filhos de Issacar, que conheciam os tempos e sabiam exatamente o que fazer em cada estação, em cada momento, em cada circunstância. Eles não agiam por impulso, eles não tomavam decisões precipitadas. Eles tinham discernimento espiritual para entender quando era tempo de plantar e quando era tempo de colher, quando era tempo de investir e quando era tempo de guardar, quando era tempo de expandir e quando era tempo de consolidar. Essa sabedoria sobrenatural está sendo liberada sobre você agora, neste exato momento. Você vai começar a enxergar oportunidades onde antes só via problemas. Você vai começar a discernir caminhos que antes estavam completamente ocultos aos seus olhos. Você vai começar a tomar decisões alinhadas com o tempo perfeito de Deus. E cada decisão que você tomar vai gerar fruto, vai gerar multiplicação, vai gerar aumento, vai gerar transbordo. Porque Deus não te chamou para viver na mediocridade. Deus não te criou para viver sempre no limite, sempre apertado, sempre dependendo de favores, sempre mendigando oportunidades. Você é filho do Rei dos Reis. Você é herdeiro legítimo de promessas eternas. Você carrega dentro de você o DNA da abundância divina. E é hora de você se apossar disso de uma vez por todas. É hora de você deixar de se contentar com as migalhas que caem da mesa. É hora de você deixar de aceitar menos do que Deus tem para você. É hora de você se levantar da conformidade, sacudir a poeira da derrota, limpar as lágrimas do desânimo e começar a clamar, a declarar, a decretar pelo transbordo, pela multiplicação, pela fartura que está guardada nos celeiros do céu, com o seu nome escrito desde antes da fundação do mundo. Mas para que essa prosperidade integral se manifeste plenamente na sua vida, é absolutamente necessário que o campo espiritual ao seu redor esteja completamente limpo. É necessário que toda obra de inveja seja quebrada. É necessário que todo olhar maligno seja cegado. É necessário que toda palavra de maldição seja anulada. É necessário que toda sentença de fracasso que foi decretada contra você seja cancelada e destruída pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Porque a inveja, meu irmão, minha irmã, trabalha como uma erva daninha no jardim. Ela se enraiza silenciosamente no mundo invisível e começa a sugar a energia vital das suas bênçãos. Ela cria bloqueios espirituais. Ela gera travamentos inexplicáveis. Ela produz desvios nos caminhos que Deus preparou cuidadosamente para você. Ela contamina relacionamentos saudáveis. Ela gera discórdia onde deveria reinar paz. Ela semeia dúvida onde deveria florescer confiança. Ela planta medo onde deveria crescer coragem. Quantos casamentos lindos, sólidos, abençoados foram destruídos por causa de uma única pessoa invejosa que não suportava ver a felicidade daquele casal. Eu me lembro de um casal jovem que estava noivo, preparando o casamento com tanto amor, com tanta expectativa. Eles tinham planos lindos, tinham sonhos compartilhados, estavam construindo uma base sólida. Mas havia uma pessoa próxima, uma amiga da noiva, que secretamente nutria sentimentos pela noivo. E em vez de ser sincera, em vez de se afastar, ela se aproximou ainda mais, fingindo apoiar, fingindo torcer, enquanto por dentro trabalhava sutilmente para plantar dúvidas, para criar inseguranças, para semear discórdia. E pouco antes do casamento, aquele relacionamento que parecia inabalável começou a rachar. Começaram as brigas, começaram as desconfianças. E o casamento quase não aconteceu. Felizmente, eles descobriram a tempo o que estava acontecendo no mundo espiritual, confrontaram a situação, oraram intensamente e quebraram aquela obra de inveja. E hoje são um casal abençoado,
próspero, feliz. Mas quantos outros não tiveram a mesma sorte? Quantos relacionamentos foram destruídos e as pessoas nunca entenderam o que realmente aconteceu nos bastidores espirituais? Quantas sociedades empresariais prósperas foram desfeitas por causa de alguém que não conseguia celebrar genuinamente o sucesso do parceiro? Eu conheci 2 empresários que eram sócios há muitos anos. Eles construíram um negócio do zero, trabalharam lado a lado, superaram crises juntos, eram como irmãos. Mas quando o negócio começou realmente a prosperar, quando o dinheiro começou a entrar em grande quantidade, algo mudou no coração de um deles. A inveja começou a crescer. Ele começou a achar que o outro estava ganhando mais. Começou a desconfiar. Começou a guardar ressentimento. E em vez de conversar abertamente, ele começou a trabalhar contra o próprio sócio, sabotando, desviando clientes, falando mal pelas costas. E aquela sociedade que era próspera e abençoada foi destruída pela inveja. Ambos perderam, o negócio quebrou e eles se tornaram inimigos. Tudo por causa da inveja que não foi tratada a tempo. Quantos sonhos gigantes foram abortados antes mesmo de nascerem, porque alguém próximo lançou palavras venenosas de descrença, palavras desencorajadoras de desânimo, palavras envenenadas que minaram completamente a fé e a coragem de quem estava prestes a dar um passo gigante em direção ao seu destino. Eu me lembro de uma jovem que tinha um talento extraordinário para a música. Deus havia colocado dentro dela um dom tremendo. Ela compunha canções maravilhosas. Tinha uma voz linda. Estava prestes a lançar seu primeiro trabalho. Mas havia pessoas na família dela que, em vez de apoiar, começaram a desencorajar. Isso não vai dar certo. Você vai perder tempo e dinheiro. Quem você pensa que é? Existem milhares de cantores melhores que você. E aquelas palavras foram como veneno entrando na alma dela. Ela começou a duvidar, começou a ter medo e acabou desistindo do sonho. Hoje, anos depois, ela vive com o arrependimento de não ter seguido em frente. E aquelas pessoas que a desencorajaram continuam suas vidas normalmente, sem nem perceber o estrago que fizeram. A inveja é assassina silenciosa. Ela mata sonhos ainda no ventre, ela destrói projetos na fase embrionária, ela aniquila relacionamentos que poderiam durar para sempre. Ela rouba a alegria de quem deveria estar celebrando. E se você não se blindar espiritualmente contra ela, se você não colocar proteção divina sobre tudo aquilo que Deus está pacientemente construindo na sua vida, você corre o sério risco de ver tudo desmoronar diante dos seus olhos sem conseguir entender o porquê no plano natural. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa, poderosa, transformadora para você nesta manhã. O Salmo 91, a oração mais poderosa de proteção que existe em toda a Bíblia Sagrada, está aberto sobre a sua vida hoje. E quando você habita no esconderijo do Altíssimo, quando você faz da presença de Deus a sua morada permanente, quando você escolhe viver constantemente debaixo da sombra do Onipotente, nenhum mal te sucede. Nenhuma praga chega à tua tenda, nenhuma seta lançada em secreto te atinge, nenhuma maldição tem efeito sobre você, porque o Senhor coloca uma cobertura espiritual impenetrável sobre você. Ele envia anjos poderosos, anjos guerreiros, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te cobre com suas penas como uma águia protege seus filhotes. Ele te esconde debaixo de suas asas como um lugar de refúgio seguro. E nesse lugar secreto, nesse esconderijo divino, você está completamente seguro. Você está totalmente blindado. Você está absolutamente imune aos ataques que vêm das trevas, que vêm do mundo invisível, que vêm de pessoas malignas que tentam te destruir. O Salmo 91 fala de proteção contra o terror noturno. Você sabe o que é isso? São aqueles ataques que vêm durante a noite, quando você está dormindo,
e vulnerável. São os pesadelos que te atormentam. São as insônias inexplicáveis. São as opressões que vêm sobre você na madrugada. Mas quando você está coberto pelo Salmo 91, o terror noturno não tem acesso a você. Você dorme em paz. Você descansa tranquilamente. Você acorda renovado. O Salmo também fala da seta que voa de dia. Essas são as fofocas, as calúnias, as mentiras que são espalhadas sobre você durante o dia. São as palavras maldosas que pessoas falam pelas suas costas. São os julgamentos injustos que fazem sobre a sua vida. Mas quando você está protegido pelo Salmo 91, essas setas não te atingem. Elas caem no chão antes de chegarem até você. A verdade sempre prevalece. A sua reputação é guardada por Deus. O Salmo fala ainda da peste que se propaga nas trevas. Essa é a inveja oculta, a maldade disfarçada, a traição que vem de quem você confia. Mas sob a proteção divina, você discerne essas coisas antes que te causem dano. Deus te mostra quem realmente está ao seu lado e quem está apenas fingindo. E o Salmo menciona a mortandade que assola ao meio-dia. Esses são os ataques públicos, as perseguições abertas, as tentativas evidentes de te destruir. Mas mesmo nesses casos, você está protegido. Podem cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você apenas contemplará com os seus olhos e verá o castigo dos ímpios, mas você permanecerá firme, de pé, vitorioso. Curta esta oração agora, para que ela alcance outras pessoas que estão passando pela mesma batalha espiritual que você já enfrentou. Quando você age em generosidade espiritual, compartilhando uma palavra que te abençoou, você libera uma lei de reciprocidade, onde o que você dá retorna multiplicado para a sua própria vida. Eu quero que você entenda algo profundamente importante que pode transformar completamente a sua perspectiva. Deus não tem absolutamente nenhum problema em te abençoar abundantemente. O problema nunca, jamais, em hipótese alguma, está do lado de Deus. O Pai Celestial quer te abençoar muito mais do que você pode imaginar ou pedir. O problema está nas interferências espirituais malignas que bloqueiam o fluxo natural das bênçãos. Imagine um rio caudaloso. A água está lá na nascente, pura, cristalina, abundante, poderosa, pronta para descer com força e regar toda a terra abaixo. Mas se alguém intencionalmente coloca pedras enormes, entulhos pesados, barreiras artificiais no caminho natural desse rio, a água não consegue fluir livremente como deveria. Ela fica represada, ela fica bloqueada, ela fica impedida de chegar ao seu destino. E a terra, que deveria estar sendo abundantemente irrigada, que deveria estar verdejante e frutífera, permanece seca, árida, improdutiva. Assim, acontece espiritualmente na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. As bênçãos de Deus estão lá em cima, nos celeiros celestiais, prontas, preparadas, separadas, etiquetadas com o seu nome, esperando apenas para serem derramadas sobre você. Mas existe algo bloqueando o caminho, existe inveja, existe maldição antiga, existe olho grande de parentes, existe bruxaria escondida, existe palavra negativa de amigos falsos, existe sentença de fracasso decretada por inimigos. E tudo isso, somado, cria uma barreira espiritual densa e pesada que impede brutalmente o fluxo sobrenatural da prosperidade divina. Hoje, o que o Deus Todo-Poderoso quer fazer na sua vida é quebrar violentamente essas barreiras, remover completamente esses entulhos espirituais, destruir definitivamente essas pedras de tropeço, aniquilar absolutamente toda interferência maligna e liberar o rio caudaloso da abundância divina para fluir livremente, poderosamente, abundantemente sobre toda a sua vida, sobre toda a sua família, sobre todas as suas finanças,
sobre todos os seus projetos, sobre todos os seus sonhos. Mas para que isso aconteça de forma completa e permanente, você precisa assumir uma postura espiritual ativa de fé guerreira. Você precisa abrir a sua boca e declarar. Você precisa erguer a sua voz e decretar. Você precisa estender a sua mão e tomar posse. Porque a fé verdadeira não é passiva. A fé genuína não é estática. A fé bíblica não espera sentada. A fé autêntica se move. A fé poderosa age. A fé que produz milagres ordena. A fé que transforma realidades determina. A fé que muda situações impossíveis estabelece decretos no mundo espiritual que se manifestam no mundo natural. Então agora, neste momento sagrado, com toda a autoridade espiritual que Deus me concedeu e com toda a fé que está ardendo intensamente dentro do meu coração, eu vou começar a fazer declarações proféticas poderosas sobre a sua vida. E eu quero que você não apenas ouça passivamente. Eu quero que você repita comigo, seja em voz alta se estiver sozinho, seja no silêncio profundo do seu coração se estiver em público, mas sempre com convicção inabalável, com certeza absoluta, com ousadia santa. Porque estas não são apenas palavras vazias sendo pronunciadas ao vento, são decretos espirituais carregados de poder divino. São sentenças do tribunal celestial sendo estabelecidas sobre a terra. São portões antigos sendo abertos no mundo invisível para que a manifestação sobrenatural chegue rapidamente ao mundo visível que você enxerga com os olhos naturais. Eu declaro profeticamente que toda inveja que foi lançada contra a sua vida, desde a sua infância até este exato momento, cai por terra agora, desmorona completamente, se desintegra totalmente no nome todo-poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro com ousadia que todo olhar maligno, todo olhar carregado de má intenção, todo olhar invejoso que quis roubar a sua paz interior, secar a sua alegria genuína, interromper brutalmente os seus projetos promissores ou destruir os seus relacionamentos saudáveis, está sendo quebrado agora mesmo, neste instante, pelo poder absolutamente superior do sangue purificador de Jesus. Eu declaro com autoridade celestial que toda palavra de maldição, toda sentença negativa, todo decreto de fracasso, toda profecia de derrota que foi lançado maldosamente sobre você, sobre a sua família preciosa, sobre o seu casamento sagrado, sobre os seus filhos amados, sobre o seu trabalho honesto, sobre as suas finanças, sobre os seus negócios, sobre os seus investimentos, está sendo completamente anulado agora, totalmente cancelado neste momento, definitivamente destruído pela autoridade suprema e irrevogável do nome de Jesus Cristo. Eu declaro que toda barreira espiritual invisível que estava impedindo covardemente o fluxo natural das suas bênçãos está sendo violentamente removida agora. Eu declaro que todo bloqueio financeiro inexplicável está sendo completamente destruído neste momento. Eu declaro que toda porta que se fechou injustamente na sua cara está sendo reaberta sobrenaturalmente agora. Eu declaro que todo o caminho que foi maliciosamente desviado está sendo redirecionado miraculosamente agora para o propósito original, perfeito e glorioso que Deus planejou para você desde o princípio. Eu declaro prosperidade integral sobre toda a sua vida. Não prosperidade egoísta que infla o ego e endurece o coração. Não prosperidade materialista que te afasta de Deus, mas prosperidade com propósito eterno. Prosperidade que te transforma em instrumento poderoso de bênção para outras pessoas necessitadas. Prosperidade que te capacita sobrenaturalmente a ser generoso como Deus é generoso, a ser solidário como Jesus foi solidário,
a ser canal de provisão milagrosa para aqueles que estão em necessidade desesperadora ao seu redor. Porque quando Deus te prospera abundantemente, quando o Altíssimo derrama riquezas sobre você, quando o Senhor multiplica os seus recursos financeiros, Ele não está pensando apenas em você individualmente. Ele está pensando estrategicamente em todos aqueles que serão alcançados, impactados, transformados, salvos através de você. Ele está vendo as famílias que serão sustentadas com a sua ajuda. Ele está enxergando os projetos missionários que serão financiados com as suas ofertas. Ele está contemplando os sonhos de jovens que serão realizados com o seu investimento. Ele está observando as vidas que serão completamente transformadas por causa da abundância sobrenatural que vai transbordar continuamente da sua vida próspera para abençoar multidões ao seu redor. Eu declaro que o Senhor Deus Todo-Poderoso está derramando sobre você agora uma unção especial de multiplicação sobrenatural. Tudo o que você tocar será miraculosamente multiplicado. Cada pequena semente que você plantar com fé gerará colheita gigantesca de 100 por 1, de 1000 por 1, de 10.000 por 1. Cada investimento que você fizer, seja financeiro em negócios, seja de tempo em relacionamentos, seja de energia em projetos, terá retorno gloriosamente multiplicado, muito além do que você poderia calcular ou imaginar. Porque Deus não é devedor de ninguém. Quando você honra genuinamente a Deus com as suas primícias, Deus te honra publicamente com abundância. Quando você coloca sinceramente Deus em primeiro lugar na sua agenda e nas suas finanças, Deus coloca você em posição de destaque e prosperidade. Quando você é fiel no pouco que tem agora, Deus te confia o muito que está preparado para você. Pense em Abraão. Ele era um homem de fé, mas também era um homem próspero. A Bíblia diz que ele era muito rico em gado, em prata e em ouro. Mas Abraão nunca colocou a sua confiança nas riquezas. Ele sempre colocou a sua confiança em Deus. E por isso, Deus continuou abençoando-o cada vez mais. Abraão usava os seus recursos para abençoar outras pessoas. Ele era generoso, ele era hospitaleiro, ele ajudava quem estava em necessidade. E Deus via isso e continuava multiplicando. Pense em Jó. Antes das provações, Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha milhares de animais, muitos servos, uma família numerosa. Mas ele nunca se esqueceu de Deus. Ele oferecia sacrifícios regularmente. Ele orava pelos seus filhos. Ele ajudava os pobres. Ele era justo nos seus negócios. E mesmo depois de perder tudo, mesmo depois de passar pela maior provação da vida dele, Deus restaurou tudo em dobro. A Bíblia diz que Deus deu a Jó o dobro de tudo o que ele tinha antes. Por quê? Porque Jó permaneceu fiel, porque Jó não amaldiçoou a Deus, porque Jó manteve a sua integridade. Eu declaro sabedoria financeira sobrenatural sobre a sua mente. Você não vai mais tomar decisões impulsivas que te prejudicam. Você não vai mais gastar dinheiro sem pensar nas consequências. Você não vai mais investir recursos preciosos em coisas que não geram nenhum retorno. O Espírito Santo, pessoalmente, vai te guiar sobrenaturalmente em cada escolha financeira, em cada decisão de investimento, em cada movimento de dinheiro que você fizer. Você vai saber por revelação divina quando é hora de plantar e quando é hora de colher. Você vai discernir espiritualmente quando é hora de investir agressivamente e quando é hora de guardar sabiamente. Você vai perceber claramente quando é hora de gastar necessariamente e quando é hora de economizar prudentemente. E essa sabedoria celestial vai gerar uma administração tão excelente, tão equilibrada, tão abençoada dos seus recursos que você nunca mais vai viver na falta crônica, nunca mais vai viver no aperto constante, nunca mais vai viver dependendo desesperadamente de emergências e de socorros improvisados de última hora.
Eu declaro profeticamente que o Senhor está abrindo agora portas gigantescas de oportunidades na sua vida. Portas que estavam fechadas há anos estão sendo sobrenaturalmente abertas agora. Portas que pareciam impossíveis de abrir estão cedendo agora. Contratos que pareciam completamente impossíveis estão sendo miraculosamente liberados neste momento. Promoções que você nem esperava nem sonhava estão sendo preparadas nos bastidores agora. Ideias criativas e inovadoras estão sendo colocadas divinamente na sua mente agora. Conexões estratégicas e poderosas estão sendo formadas providencialmente agora. Pessoas certas, pessoas-chave, pessoas de influência estão sendo enviadas especificamente por Deus para cruzarem o seu caminho agora. E tudo isso vai convergir perfeitamente para um resultado inevitável: aumento financeiro, crescimento profissional, expansão de negócios, transbordo de recursos. Compartilhe esta oração com alguém que você sabe que está passando por dificuldades financeiras ou que precisa urgentemente de um renovo espiritual profundo. Quando você se torna instrumento de Deus, compartilhando uma palavra de fé que pode transformar uma vida, essa generosidade espiritual retorna para você multiplicada em forma de bênção transbordante. Eu declaro que a sua vida financeira está entrando agora em uma estação completamente nova. A estação prolongada da escassez terminou definitivamente. A estação cansativa da luta constante acabou agora. A estação frustrante do suor sem resultado visível chegou ao fim. Agora começa a estação gloriosa da abundância. Agora inicia a estação abençoada da colheita farta. Agora se abre a estação do reconhecimento público. Agora se estabelece a estação onde o seu trabalho árduo será finalmente valorizado, onde o seu esforço persistente será justamente recompensado, onde a sua dedicação incansável será honrada, onde a sua fé inabalável será coroada com testemunho visível, palpável e inegável diante de todos que duvidaram de você. Mas eu preciso te dizer algo extremamente importante que não pode ser ignorado. Essa prosperidade que Deus está derramando abundantemente sobre você não é para você se tornar escravo do dinheiro. Não é para você colocar a sua confiança nas riquezas. Não é para você se esquecer de Deus quando a abundância chegar. Porque muitas pessoas, quando Deus as prospera financeiramente, tragicamente se afastam espiritualmente. Muitas pessoas, quando começam a ter recursos abundantes, lamentavelmente se esquecem de quem deu tudo. Muitas pessoas, quando a conta bancária aumenta significativamente, a vida espiritual diminui proporcionalmente. E isso é uma armadilha perigosíssima, preparada pelo inimigo. Porque o dinheiro é um servo maravilhoso quando bem administrado, mas é um senhor terrível quando te domina. Se você usar o dinheiro sabiamente, você será tremendamente abençoado. Mas se o dinheiro usar você imprudentemente, você será eventualmente destruído. Por isso, a prosperidade financeira que Deus está liberando sobre você vem necessariamente acompanhada de sabedoria espiritual, de equilíbrio emocional, de maturidade cristã e de temor reverente ao Senhor. Você vai aprender sobrenaturalmente a administrar bem tudo aquilo que Deus colocar generosamente nas suas mãos. Você vai aprender biblicamente a separar o dízimo fielmente, a fazer ofertas generosamente, a ser solidário constantemente, a investir no reino prioritariamente, a sustentar obras missionárias, a abençoar pessoas necessitadas, a ser canal de bênção multiplicadora. E quanto mais você der com alegria, mais você receberá com abundância. Porque essa é a lei espiritual inquebrantável da semeadura e da colheita estabelecida por Deus desde o princípio. Quem semeia com generosidade também ceifará abundantemente.
A Bíblia nos ensina em Provérbios: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Você vê a promessa? Quando você honra a Deus com as suas primícias, quando você coloca Ele em primeiro lugar nas suas finanças, os seus celeiros se enchem. Não apenas se enchem, mas transbordam. Há abundância, há fartura, há prosperidade. E em Malaquias, Deus faz um desafio ousado: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Deus está dizendo: me teste, me prove, seja fiel nos dízimos e ofertas, e veja se eu não vou te abençoar de uma forma tão grande que você não vai ter espaço para guardar tudo. Essa é uma promessa poderosa, e Deus cumpre as suas promessas. Pai amado, Deus de amor incondicional, Deus de poder ilimitado, Deus de justiça perfeita, Deus de misericórdia infinita, eu venho humildemente diante do teu trono glorioso, neste momento sagrado, trazendo comigo a vida dessa pessoa tão preciosa que está aqui, conectada através desta oração. Senhor, tu conheces intimamente o nome dela. Tu conheces profundamente toda a história dela. Tu conheces detalhadamente todas as batalhas que ela tem enfrentado corajosamente. Tu conheces as noites intermináveis de insônia torturante, os dias angustiantes de aflição, os momentos desesperadores em que ela quase desistiu de tudo. Tu conheces cada lágrima solitária que rolou silenciosamente no travesseiro, cada oração angustiada que subiu do coração dela, sem que ninguém ao redor ouvisse. Mas tu ouviste cada palavra, Senhor. Tu viste cada lágrima, tu sentiste cada dor. E hoje tu a trouxeste providencialmente até aqui, porque chegou o tempo determinado da libertação completa, chegou o tempo profético da virada sobrenatural, chegou o tempo divino do milagre financeiro. Senhor Todo-Poderoso, eu peço que neste exato momento o teu poder avassalador desça sobre a vida dela como fogo consumidor purificador. Que toda inveja acumulada que foi lançada covardemente contra ela desde a infância inocente até este dia de hoje seja completamente queimada agora pelo fogo purificador do Espírito Santo. Que todo olhar maligno carregado de má intenção que foi lançado sorrateiramente sobre ela, sobre a família dela, sobre os filhos dela, sobre o casamento dela, sobre o trabalho dela, sobre as finanças dela, seja instantaneamente cegado agora pelo poder purificador do sangue de Jesus. Que toda palavra de maldição que foi pronunciada maldosamente, seja em voz alta publicamente ou em silêncio secretamente, seja conscientemente com intenção ou inconscientemente sem perceber, seja completamente anulada, totalmente cancelada e definitivamente destruída pela autoridade suprema do nome de Jesus. Senhor, eu quebro agora com autoridade espiritual toda inveja que veio traiçoeiramente de dentro da própria família. Eu quebro toda inveja que veio maliciosamente de colegas de trabalho. Eu quebro toda inveja que veio sorrateiramente de vizinhos. Eu quebro toda inveja que veio perversamente de amigos falsos. Eu quebro toda inveja que veio ressentidamente de ex-relacionamentos. Eu quebro toda inveja que veio hipocritamente de pessoas da igreja. Eu quebro toda inveja que veio de pessoas próximas ou distantes. Em nome de Jesus, eu declaro quebra total, anulação completa, destruição absoluta de toda obra maligna de inveja que estava operando ativamente contra essa vida preciosa. Senhor misericordioso, eu peço que o Senhor coloque imediatamente um cerco de fogo protetor ao redor dessa pessoa.
que nenhuma seta enviada traiçoeiramente em secreto possa penetrar esse cerco divino. Que nenhuma maldição lançada covardemente na calada da noite possa atravessar essa proteção celestial. Que nenhum olhar invejoso tenha acesso livre à vida dela, aos sonhos dela, aos projetos dela, às conquistas dela. Coloca, Senhor, anjos guerreiros poderosos nas 4 esquinas da vida dessa pessoa. Anjos que vigiam constantemente, anjos que protegem fielmente, anjos que combatem vitoriosamente toda a força maligna das trevas que tenta se aproximar destruidoramente. E agora, Pai Celestial, eu clamo intensamente pela prosperidade integral dessa pessoa. Não apenas prosperidade financeira isolada, mas prosperidade completa em todas as áreas. Prospera, Senhor, a alma dela profundamente. Prospera a mente dela claramente, prospera o coração dela plenamente, prospera a família dela harmoniosamente, prospera os relacionamentos dela saudavelmente, prospera o trabalho dela abundantemente, prospera os projetos dela multiplicadamente, prospera as finanças dela transbordantemente. Que tudo na vida dela seja marcado distintamente pela abundância divina, pela multiplicação sobrenatural, pelo transbordo constante do céu. Senhor, eu declaro que portas que estavam fechadas injustamente há anos estão sendo sobrenaturalmente abertas agora. Contratos que estavam travados frustrantemente estão sendo miraculosamente liberados neste momento. Oportunidades que estavam escondidas misteriosamente estão sendo reveladas claramente agora. Caminhos que estavam bloqueados cruelmente estão sendo desobstruídos completamente agora. Senhor, faz chover torrencialmente bênçãos sobre essa vida. Bênçãos financeiras abundantes. Bênçãos de saúde perfeita. Bênçãos de relacionamentos saudáveis, bênçãos de alegria contagiante, bênçãos de paz inexplicável, bênçãos que transbordam continuamente, que multiplicam constantemente, que se expandem infinitamente. Senhor, eu declaro que essa pessoa nunca mais vai viver na falta crônica. Ela vai viver na fartura permanente. Ela nunca mais vai viver no aperto financeiro. Ela vai viver na abundância constante. Ela nunca mais vai viver dependendo de favores humanos. Ela vai viver sendo o canal de bênção divina. Ela nunca mais vai viver olhando para trás com saudade de tempos melhores. Ela vai viver olhando para frente com expectativa de dias gloriosos, porque o melhor de Deus para a vida dela não ficou aprisionado no passado. O melhor de Deus está aguardando à frente. O melhor de Deus está chegando rapidamente. O melhor de Deus já começou agora. Pai, eu oro também pela administração dos recursos que virão. Que essa pessoa seja sábia como José. Que ela saiba guardar nos tempos de abundância para estar preparada nos tempos de escassez. Que ela seja generosa como Abraão. Que ela abra as suas portas para abençoar outras pessoas. Que ela seja fiel como Jó. Que ela nunca se esqueça de ti mesmo quando a prosperidade vier. Que ela seja prudente como as formiguinhas que o próprio Jesus usou como exemplo, que trabalham no verão guardando para o inverno. Pai, eu peço que a bênção de Deuteronômio 28 se cumpra totalmente na vida dela. Que ela seja abençoada na cidade e abençoada no campo. Que seja abençoado o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus negócios. Que seja abençoado o seu cesto e a sua amassadeira. Que seja abençoada a sua entrada e abençoada a sua saída. Que os inimigos que se levantarem contra ela sejam derrotados. Que o Senhor ordene a bênção nos seus celeiros e em tudo o que ela colocar as suas mãos. Que o Senhor a faça abundar em bens. Que o Senhor abra para ela o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Que ela empreste a muitos e de ninguém tome emprestado. Que o Senhor a ponha por cabeça e não por cauda, e ela estará em cima e não debaixo.
E agora, com fé e ousadia, eu vou fazer declarações em nome dessa pessoa. E eu quero que ela declare comigo, que ela repita comigo, que ela tome posse dessas palavras. Eu declaro que eu sou protegido pelo sangue de Jesus. Nenhuma inveja tem poder sobre mim, nenhum olho grande pode me atingir, nenhuma maldição pode me prender. Eu estou coberto pela presença de Deus. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. E debaixo das asas do Senhor eu estou seguro. Eu estou blindado. Eu estou protegido. Eu declaro que toda seta lançada contra mim cai por terra. Toda palavra negativa voltará vazia para quem a pronunciou. Toda inveja se voltará contra o próprio invejoso. Porque quem toca em mim, toca na menina dos olhos de Deus. E ninguém mexe com um filho de Deus impunemente. Eu declaro prosperidade sobre a minha vida. Eu declaro abundância. Eu declaro transbordo. Eu declaro que tudo o que eu tocar será multiplicado. Tudo o que eu fizer prosperará. Tudo o que eu plantar dará fruto. Porque eu sirvo a um Deus que é dono do ouro e da prata. Eu sirvo a um Deus que é dono de tudo. E se Ele é meu Pai, eu sou herdeiro. E como herdeiro, eu tenho direito à herança. E eu estou tomando posse da minha herança agora. Eu declaro sabedoria financeira sobre a minha vida. Eu declaro que o Espírito Santo vai me guiar em cada decisão que eu tomar. Eu declaro que eu vou saber investir bem. Eu vou saber poupar bem. Eu vou saber gastar bem. Eu vou saber dar bem. Eu vou ser um administrador fiel e sábio de tudo aquilo que Deus colocar nas minhas mãos. Eu declaro que portas estão se abrindo para mim. Portas de oportunidades, portas de crescimento, portas de expansão, portas que nenhum homem pode fechar. Porque quem abre essas portas é Deus. E o que Deus abre, ninguém fecha. Eu declaro que os meus dias de luta terminaram. Os meus dias de sofrimento financeiro terminaram. Os meus dias de humilhação terminaram. Agora começam os meus dias de vitória, os meus dias de conquista, os meus dias de colheita, os meus dias de testemunho, os meus dias de glória. Eu declaro que eu não vou mais viver na falta. Eu vou viver na fartura. Eu não vou mais viver no aperto. Eu vou viver na abundância. Eu não vou mais viver dependendo. Eu vou viver abençoando, porque Deus me chamou para ser cabeça e não cauda, para estar em cima e não embaixo, para emprestar e não pedir emprestado. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei, porque essa é a herança dos servos do Senhor, e essa é a minha herança. Eu sou servo do Senhor, eu sou filho do rei. E ninguém toca em um filho do rei sem enfrentar o próprio rei. Eu declaro que eu estou entrando em uma nova estação. Uma estação de milagres, uma estação de bênçãos, uma estação de multiplicação, uma estação de transbordo. E nada nem ninguém vai poder impedir o que Deus determinou para este tempo da minha vida. Eu tomo posse agora da minha prosperidade. Eu tomo posse da minha abundância. Eu tomo posse da minha multiplicação. Eu tomo posse do meu transbordo. E eu decreto que a partir de hoje, tudo começa a mudar. As bênçãos começam a fluir. As portas começam a se abrir. Os caminhos começam a aparecer. As oportunidades começam a surgir. E eu vou testemunhar a bondade de Deus na terra dos viventes. Amém, amém, amém. E agora, meu amado, minha amada, eu quero que você saiba algo muito importante. Esta oração não foi aleatória. Esta oração não chegou até você por acaso. Esta oração foi destinada especificamente para você. O Espírito Santo te trouxe até aqui porque você precisa ouvir isso agora. As coisas vão começar a mudar radicalmente a partir de hoje. Você vai começar a perceber movimentações diferentes na sua vida. Você vai começar a receber notícias que você não esperava. Você vai começar a ver portas se
abrindo onde antes tudo estava fechado. Você vai começar a ver oportunidades surgindo de lugares inesperados. Você vai começar a ver dinheiro entrando por caminhos que você nem imaginava. Porque Deus não está limitado aos seus esforços. Deus não está limitado ao seu salário. Deus não está limitado ao seu trabalho atual. Deus tem 1000 maneiras diferentes de fazer a provisão chegar até você. Então mantenha a sua fé firme como uma rocha. Mantenha o seu coração em paz profunda. Não deixe a ansiedade tomar conta da sua mente. Não fique se preocupando desnecessariamente. Não fique se desesperando antecipadamente. Porque tudo o que você precisa já foi providenciado nos céus, já está separado, já está com o seu nome. Agora é só uma questão de tempo até que a manifestação chegue ao mundo natural, ao mundo visível. E esse tempo está se aproximando rapidamente. Esse tempo está se encurtando progressivamente. Esse tempo está quase chegando ao fim. Continue orando diariamente. Continue buscando a presença de Deus constantemente. Continue confiando nas promessas divinas firmemente. Continue semeando generosamente onde Deus mandar. Continue sendo fiel no pouco que você tem agora. Porque em breve, muito em breve, você vai estar administrando o muito. Você vai estar testemunhando publicamente. Você vai estar celebrando alegremente. Você vai estar louvando fervorosamente. Você vai estar agradecendo emocionadamente, porque o que Deus prometeu, Deus vai cumprir fielmente. O que Deus decretou, Deus vai manifestar poderosamente. O que Deus determinou, Deus vai realizar completamente. E que a bênção do Deus Altíssimo, do Deus Onipotente, do Deus Todo-Poderoso, repouse abundantemente sobre a sua vida agora. Que a proteção divina impenetrável te cubra em todos os momentos do seu dia. Que a sabedoria do Alto Celestial te guie em todas as decisões importantes que você tomar. Que a prosperidade do céu te alcance poderosamente em todas as áreas da sua existência. Que a saúde de Deus fortaleça miraculosamente o seu corpo físico. Que a paz de Deus guarde sobrenaturalmente o seu coração e a sua mente. Que a alegria de Deus renove constantemente a sua alma cansada. E que o amor incondicional de Deus te sustente firmemente todos os dias da sua vida, desde hoje até a eternidade. Que você nunca mais seja alvo de inveja sem estar protegido pela cobertura divina. Que você nunca mais seja ferido por palavras maldosas sem estar curado pelo bálsamo de Gileade. Que você nunca mais seja atacado por forças das trevas sem estar defendido pelos anjos guerreiros, porque o Senhor é contigo permanentemente. O Senhor está ao teu lado constantemente. O Senhor vai adiante de ti, preparando o caminho. E nada, nem ninguém pode te deter quando Deus está contigo, quando Deus está em ti, quando Deus está por ti. Receba agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, a bênção da prosperidade com propósito eterno definido. A bênção da abundância com sabedoria divina aplicada. A bênção da multiplicação com equilíbrio espiritual mantido. A bênção do transbordo com generosidade cristã praticada. A bênção da riqueza com humildade genuína preservada. A bênção da fartura com gratidão constante expressada. E que tudo isso se manifeste na sua vida de forma visível aos olhos de todos, palpável nas suas mãos e testemunhável pela sua boca, para que todos vejam claramente, saibam definitivamente e reconheçam publicamente que o Senhor Deus Altíssimo é quem faz maravilhas incomparáveis, indescritíveis e incontestáveis na vida daqueles que confiam plenamente nele, que descansam completamente nele, que esperam pacientemente nele. Esta oração foi preparada, ungida e destinada especificamente para tocar seu coração profundamente e fortalecer sua fé poderosamente. Que ela seja instrumento eficaz de transformação radical
e bênção abundante na sua vida a partir de agora e para sempre. Você é amado incondicionalmente por Deus. Você é valioso imensamente aos olhos do Criador. Você é precioso eternamente no coração do Pai Celestial. E Deus tem planos maravilhosos, extraordinários e gloriosos para você. Planos de paz e não de mal. Planos para te dar futuro promissor e esperança renovada. Planos para te fazer prosperar abundantemente. Planos para te fazer transbordar continuamente. Então levante a sua cabeça com dignidade. Enxugue as suas lágrimas com esperança. Renove a sua força com fé. Reacenda a sua determinação com coragem. E siga em frente com a certeza inabalável de que o melhor ainda está por vir, de que o maior ainda está chegando, de que o glorioso ainda será manifestado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.